Hora de conversar com o Renato Meirelles. O Renato sugeriu aqui 2 assuntos. Eu vou pedir licença para começar pelo segundo, Renato. Porque a democracia, para muita gente, por incrível que pareça, não é um valor inegociável, né? Você vê aí, Saddam Hussein tinha apoio de boa parte da população iraquiana, Muammar Gaddafi tinha grande apoio popular entre os líbios. Aí alguém poderá dizer, não, mas ali há questões étnicas. Ora, o russo está acostumado a viver desde a era dos czares, abrindo mão de algumas liberdades individuais, não se importa muito com governos autoritários, vide aí Vladimir Putin. E isso vale aqui para as Américas também. Muitos cubanos, por incrível que pareça, apoiam a ditadura dos Castro. Há alguma sustentação popular a Nicolás Maduro na Venezuela. Então, a liberdade não é um valor necessariamente inegociável para muita gente. E aí o Renato escolheu exatamente esse assunto, o valor que a população brasileira dá para a nossa democracia, num momento tão delicado. E aí, Renato, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom dia, Ellen. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo talvez o tema da semana, né? Esse tema que veio à tona aí com a discussão sobre os poderes. Uma crítica do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal e alguns ministros especificamente do Supremo, mais especialmente falando do Alexandre Moraes e do Barroso, né, falando que eles não tiveram voto, como se o processo de decisão do Supremo dependesse do voto direto. Né, o processo de decisão do Supremo passa, inclusive, por uma indicação do presidente da República, que teve o voto direto, e o ok do Congresso Nacional, dos senadores da República, que também tiveram o voto direto. Na prática, falar isso seria a mesma coisa que falar que um embaixador que vai representar o Brasil fora, que também tem que passar pelo Congresso Nacional, não teria representatividade para ocupar o seu posto. Mas a vida que vem daí é, em primeiro lugar, o quanto que o apreço à democracia funciona de formas diferentes no mundo, né? Então, nós temos... por mais que tanto o Brasil quanto a Argentina, por exemplo, que tenham lutado efetivamente contra governos ditatoriais, nós também temos uma história de populismo muito maior, né? Seja como foi o peronismo, seja como temos em Cuba, seja como temos aqui no Brasil, através de uma opção dos eleitores por governos populistas que poderiam prezar menos a democracia do que todos nós gostaríamos, né? Isso vai desde o Getúlio Vargas até o presidente atual, o presidente Jair Messias Bolsonaro. O que está pegando ok, então se a democracia não é um valor consolidado, o que as pesquisas dizem sobre essa relação do brasileiro, Megali, com a democracia? O que o brasileiro entende é que ele quer algo que funcione, algo que dê certo. E que toda vez que um governante consegue aglutinar um pequeno grupo de eleitores, independente da forma em que ele aglutina esse grupo de eleitores, mas uma forma consolidada, o valor da democracia, em especial para essa parcela da população, perde força. Então, nós temos 2 lados, né? Um lado, pela lógica da escassez, o consumidor, o eleitor brasileiro, quando está em situações de crise econômica, busca um salvador da pátria. Do outro lado, quando você consegue formar um exército aí de brasileiros que seguem o seu líder independentemente da visão que ele tem de democracia. E o que nós estamos vendo agora no Brasil é esse segundo caso. A gente tá não deixa que eu deixo aqui, sabe, Renato, pra ninguém cortar ninguém. Aí a gente espera o Lucas falou que as meninas entrariam, por isso que eu fiquei quietinho aqui. Não, tá bom. Desculpa. Mais cedo, Renato, a gente falava
abordava aqui uma questão que é a seguinte: algumas pessoas defendem tanto a democracia na questão do voto impresso, porque a democracia é fundamental, é muito importante, e aí defendem a derrubada do STF. Então, a composição dessa visão de democracia, como é que a gente faz para fortalecer essa visão e fazer com que essas pessoas elas tenham uma visão um pouco mais ampla, né? Porque, como você está dizendo, as pessoas que seguem cegamente um líder, muitas vezes elas têm essa visão e elas acreditam realmente que isso está certo, né? Às vezes não é nem... as pessoas são mal intencionadas, elas não têm conhecimento, elas não têm acesso à informação para saber exatamente como é que se forma uma democracia, quais são os pilares da nossa democracia. Será que a gente tem aí num futuro próximo uma formação? Será que essas discussões mesmo que a gente tem tido, ainda que polarizadas, elas podem ajudar a ter essa formação mais concreta aí da visão de democracia para as pessoas, para a população brasileira? Eu adoraria dar uma resposta diferente do que eu serei obrigado a dar, Carla, pelo que a gente tem estudado aqui. O que nós vimos é que a escolha de algumas palavras tem muito mais a ver com a disputa de narrativa do que um entendimento profundo sobre ela. Você não pode considerar coerente que exatamente as mesmas pessoas que defendem o voto auditável agora, porque a volta do voto de papel passou a ser algo ridicularizado nas redes sociais, não é uma coincidência que essas pessoas são as mesmas que defendem a volta da ditadura militar. E são as mesmas que dizem que estão defendendo a democracia, falaram que, olha, mas se não jogar nos 4 campos, nas 4 linhas da Constituição, nós teremos aí que impedir com que esse atentado da democracia aconteça. Né? É mais ou menos o seguinte: olha, se você não comer açúcar, eu vou te entupir de açúcar. É mais ou menos essa lógica que essas pessoas estão dizendo. A discussão sobre a verdade factual está pouco presente nesse debate. As pessoas, os maiores críticos a este modelo de votação, a essa sustentação da democracia, são aqueles críticos que estão no poder hoje graças à democracia atual que nós vivemos. Qual é o risco aí? Que que Mussolini cresceu na história através da democracia. Hitler cresceu na história alemã, foi eleito através da democracia. É como se o anti-establishment conseguisse o apoio popular para consolidar um pensamento populista e totalitário e não ter que depender mais deste mesmo sistema que o elegeu. O risco está na população não entender esse movimento, que é um movimento que vem da história. E qual é a outra característica que esses exemplos que eu dei do mundo têm? São pessoas que foram eleitas pelo anti-establishment. E para continuar antissistema, precisam implodir o sistema por dentro. Elas precisam continuar com grandes inimigos. E, em geral, esses grandes inimigos são o que eles dizem ser a política tradicional, mas muitas vezes o poder judiciário, que historicamente funcionava como um poder moderador. Como a rejeição ao poder judiciário ainda é uma rejeição muito grande no Brasil, eles tentam se utilizar dessa rejeição popular, escolhendo o poder judiciário e o processo eleitoral para dizer para os seus seguidores: olha, estamos combatendo essa democracia para que aquilo que fez você acreditar em mim continue sendo feito durante o nosso governo. O inimigo agora é outro, exatamente, né, a história que aconteceu na Venezuela, nossa vizinha. O primeiro alvo de Hugo Chávez foi o STF. O STF corrompido. A gente está ouvindo essa mesma história aqui no Brasil. Vamos reformar o Supremo Tribunal Federal, no caso é a Suprema Corte, eles chamam de Suprema Corte. O Hugo Chávez foi lá, reformou, colocou prepostos dele próprio e pronto, já estava dominado. Daí para criar uma Assembleia Constituinte dominada por ele, que acabou substituindo o Congresso venezuelano, foi um passo. E quando a população foi ver, o sistema havia sido implodido e um novo sistema chavista criado. Aí já era tarde, a Venezuela já era uma proto-ditadura. Ô, Renato, sabe as palavras e linda jaqueta, viu? Obrigado. Caiu muito bem em você.
Pra quem não tá vendo, o Renato tá usando uma jaqueta do Cruzeiro. O Cruzeiro tem a camisa mais bonita do Brasil. Renato, um abraço pra você, boa semana, até sexta. Um abraço a todos os ouvintes da Band News e vamos lembrar que quando se naturaliza os ataques da democracia, fica mais fácil acabar com a democracia. Então, debates como esse nunca foram tão importantes para que o Brasil não vire uma Venezuela, como disse o Megali. Até a próxima. Abração. Não só o Megali.